sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje vamos conversar sobre um tema que muita gente tem dúvida. O faixa preta de judô começa com que faixa no jiu-jitsu? E antes de entrarmos propriamente dito no tema, você já sabe, né, brother? Solta o like maroto aí pra gente, vamos deixar uma chuva de like aí nesse vídeo e não se esquece também aí de assinar o nosso canal, um dos maiores canais de jiu-jitsu do Brasil, quiçá do mundo. Resolvi fazer esse vídeo porque eu postei lá no Instagram do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, se você ainda não conhece, @Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, e eu postei esse meme aqui, ó. Nesse meme, um garotinho com os olhos cheios de lágrima olha para um cara e fala assim: ele estava usando faixa branca de jiu-jitsu, mas ele era faixa preta de judô. Situação essa que já aconteceu com inúmeras pessoas, onde achavam que determinada pessoa era iniciante no jiu-jitsu, mas que na verdade ela já tinha uma certa bagagem aí no mundo das lutas, e nessa singela brincadeira era um faixa preta de judô. E aí, depois dessa postagem, a galera começou a comentar e começou a dizer que isso não era certo, que se alguém fizesse isso era errado, que o faixa preta de judô começa no jiu-jitsu com a faixa azul, tá na regra, faixa azul, e blá 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 blá. E como eu percebi que a dúvida aí pairou aí sobre geral, resolvi fazer esse vídeo para explicar a situação. O primeiro ponto que eu gostaria de explicar é o tempo da graduação. Eu já fiz um vídeo falando sobre os tempos mínimos de graduação, tempo mínimo de cada faixa, você pode conferir no card aqui em cima. O vídeo é antigo, o cenário é antigo, mas o conteúdo ainda é muito bom. E nessa época aí eu tinha mais cabelo. Lá eu falo sobre todas as faixas, sobre os tempos mínimos que um praticante deveria ficar em cada uma delas. E analisando esse vídeo depois de um tempo, eu percebo que eu não deixei bem claro isso no vídeo, que o faixa branca não tem tempo mínimo. Isso mesmo, meu excelentíssimo gafanhoto. A faixa branca não existe tempo mínimo de graduação. Não tem um tempo mínimo que você precisa ficar com ela para depois trocar para azul. Se você começa hoje e amanhã o seu professor quiser te dar a faixa azul, ele pode te dar a faixa azul. Isso sim tá na regra. Mas antes de você sair aí já pedindo graduação pro professor, vamos deixar claro que uma coisa é ele te dar a faixa, outra coisa é você merecê-la, ou seja, conseguir sustentá-la na sua cintura, que é algo totalmente diferente. Mas vamos voltar ao tema de faixa branca não ter tempo mínimo. Acredito que seja justamente em função dos atletas oriundos de outras modalidades, que já tem um background de luta de chão, de luta agarrada. Esse cara sai da modalidade dele e começa a praticar jiu-jitsu. Vamos lá, né, galera? O cara nunca treinou jiu-jitsu, mas ele é campeão da NCAA lá dos Estados Unidos, o maior campeonato de wrestling para estudantes lá nos Estados Unidos e tal. Cara, ele pode até começar como faixa branca, mas ele vai passar o carro em muito faixa preta, mano. Então, nada mais justo do que um professor, amparado pelo regulamento, poder dar a graduação de faixa azul para esse praticante, mesmo com um pouquíssimo treino, digamos assim, oficial de jiu-jitsu. Ah, tá, Jaime, mas então é regra. Todo graduado em outra modalidade começa no jiu-jitsu como faixa azul. Não, brother, isso não é verdade. Não dá pra seguir a risca. Não existe nada, absolutamente nada oficial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, a IBJJF, que sustente essa afirmação. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Vai que eu solto esse vídeo aí, dá uma semana e os caras metem uma nota oficial dizendo que todo graduado é faixa azul, todo graduado em outra modalidade é faixa azul de jiu-jitsu. Aí eu tô ferrado. Mas enquanto não temos nada oficial, por enquanto é isso que tá valendo. Portanto, se alguém chegar pra você com a afirmação de que faixa preta de judô é faixa azul de jiu-jitsu, brother, esse cara tá muito mal informado. Pode ser que ele seja, como pode ser que não seja. Depende de quem? O professor. Mas agora eu vou dar a minha opinião, vamos lá. Eu não acho certo um cara entrar na minha academia e depois de 3 ou 4 aulas, mesmo que ele seja faixa preta de judô, campeão da NCAA dos Estados Unidos e tal, chegou na minha academia depois de 3 ou 4 aulas de jiu-jitsu, eu entregar para ele a faixa azul de jiu-jitsu. Eu, Jaime, não faria isso. Por quê? Como eu já disse algumas vezes aqui no canal, graduação não é só conhecimento técnico. E a partir do momento que eu, como professor, entrego uma graduação para esse aluno, eu estou dizendo a mesma coisa que eu estivesse dizendo para toda a sociedade, para todo mundo, o seguinte: cara, esse cara aqui, ele está apto a sustentar essa faixa e ele atende os requisitos técnicos e, digamos assim, morais para sustentar essa faixa. Eu
Estou garantindo isso. E cara, com 3 ou 4 aulas, dificilmente eu vou conseguir conhecer tão bem uma pessoa assim, a ponto de botar o meu na reta, vamos dizer assim, e graduar. Portanto, eu, Jaime, não graduaria uma pessoa com tão pouco tempo. Mas também, muito provável, que não esperaria aí a média de um ano e pouco, que as pessoas costumam esperar para graduar a faixa azul. Uma pessoa que já tem um background, cara, já deve ter, eu já devo conhecer a pessoa aí dentro de 3 a 6 meses, e acredito que a gente já consiga acelerar essa graduação. E o que eu acho que é um tempo bastante considerável. Porém, na minha opinião, eu também não acho justo um faixa preta de judô disputar um campeonato como faixa branca de jiu-jitsu, para lutar com pessoas que têm 1 mês, 2, 3 meses de jiu-jitsu, 3 meses de qualquer tipo de arte marcial. Eu, Jaime, como professor, me envergonharia colocar um faixa preta de judô competir como faixa branca de jiu-jitsu. Não faria isso. Porém, tem alguns professores que fazem e aí, bicho, vai de cada um. Eu não faria. Então, respondendo a pergunta lá no começo do vídeo, o faixa preta de judô não necessariamente começa com uma faixa azul de jiu-jitsu. Depende do professor, ok? E agora eu quero saber de vocês, me digam o que vocês acham, escreve aí nos comentários qual é a opinião de vocês. Então, guerreiros, esse foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Espero que você tenha gostado e espero que eu tenha sanado essa dúvida que tá aí na cabeça de muita gente. Não esquece de soltar o like maroto aí pra gente e assinar o nosso canal. Um forte abraço, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você.